Estamos começando mais uma Opinião Pernambuco. Desequilíbrio ambiental está na pauta do programa de hoje. Nós vamos falar sobre regeneração da natureza, um novo conceito que, por urgência, urgentíssima, substitui aquela expressão que já ouvimos tantas vezes, preservação da natureza. Eu sou Estela Mares e converso com Bruna Albuquerque, especialista em Direito do Meio Ambiente, consultora em sustentabilidade e curadora do 5º Encontro Bloom, que acontece no Recife. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Bruna, muito grata pela sua presença hoje aqui no Opinião Pernambuco, e eu quero começar essa nossa conversa exatamente trazendo aí esse conceito de regeneração da natureza, substituindo a preservação da natureza. Por quê e o que caracteriza uma situação e outra? Olá, Estela, tudo bem? Primeiro, agradecer o convite. Eu sempre fico muito feliz de ter a oportunidade de falar sobre esses temas que a mim são tão caros. E, bom, como você falou, né, hoje, nas ciências ambientais e nós que trabalhamos aí com essa busca, né, por regenerar o planeta, é um conceito que é como se fosse uma progressão da pauta, né? Então, como você bem falou, muito se falou em preservação da natureza, né? Então, hoje a gente tem aí o planeta Terra chegando no seu dia de sobrecarga máxima em julho no mundo. Então, como é que a gente pode continuar falando em preservação se nós já degradamos e já estamos no vermelho no meio do ano, né? Então, a pauta da preservação ambiental, ela progrediu para a sustentabilidade, né, que é aquela que busca um equilíbrio entre a extração de recursos naturais e o desenvolvimento econômico, e hoje a gente fala em regeneração, que não se pode falar em sustentabilidade se nós não começarmos a regenerar o planeta. A gente primeiro precisa olhar para tudo que está degradado, e aí entra nessa pauta e nessa agenda, né? A agricultura regenerativa, o pensamento regenerativo, de que forma a gente constrói ou reconstrói, de que forma a gente olha de novo para tudo que a gente está fazendo para fazer melhor, para regenerar, para tentar voltar um pouco essa conta que já está tão no negativo. Então, regenerar é sobre isso, é sobre fazer de novo, é sobre olhar de novo, é sobre entender de que forma a gente pode melhorar o que não está sendo bom. Ô, Bruna, então esse conceito da regeneração, se eu entendi bem, ele não se aplica só aos ecossistemas, mas também uma maneira de relacionamento do ser humano com a natureza, é isso? Isso, porque ecossistema é tudo, né? Nós fazemos parte, inclusive um pensamento regenerativo é nos incluir no ecossistema, né? Que é o que a gente fala, que é sair do ecossistema e entrar no ecossistema, né? Entendermos os humanos como parte de um todo, e para isso precisamos trabalhar para nos regenerar, inclusive, porque muito do que a gente tem de conta ambiental vem da nossa inversão de valores, da forma como a gente pensa a economia, da forma como a gente pensa as nossas relações, da forma como a gente se vê no mundo. Então, a gente precisa, para isso, nos transformar, né? Eu gosto muito desse conceito de reengenharia do eu, que é de você olhar de novo para si e entender de que forma você pode ser mais positivo, quer seja nas suas relações, e aí entra as relações com as outras pessoas, né? Porque sustentabilidade também é sustentabilidade de relações, é que a gente possa, quanto sociedade, funcionar positivamente, funcionar de uma forma que permita que nós, até é uma questão de sobrevivência, né? Que a gente se entenda como unidade, como organismo vivo. Agora, vou pegar duas expressões aí que você usou,
sustentabilidade e reengenharia do eu. Como é que e a gente tem um planeta, e você falou que já está no vermelho, né? Um planeta que vem sendo maltratado há muito tempo, e um planeta e sistemas econômicos que são geridos dentro de uma lógica capitalista, que, na maioria das vezes, é uma lógica muito perversa, amparada no conceito de lucro. Como é que a gente vai pegar a sustentabilidade, essa proposta, esse conceito de sustentabilidade, essa proposta da reengenharia do eu, como você coloca, e tornar essas coisas viáveis dentro de uma lógica capitalista e perversa? Pois é, Estela. E aí você falou em viabilidade. Nosso sistema econômico atual ele é viável, né? Porque o que a gente percebe, o que os ambientalistas falam desde os anos 70, é que estamos nos encaminhando a um rápido colapso. E chegou a hora de a gente pagar essa conta, né? A própria pandemia ela tem uma relação direta com o estresse dos ecossistemas. E, assim, todos os alertas indicam que a nossa próxima década, né, até 2030, é a nossa janela de oportunidade para resolver sérias questões sociais, ambientais e econômicas. E então o capitalismo, né, e a lógica capitalista, eu costumo dizer que não é como a gente faz, né, mas sim por que a gente está fazendo. A economia, segundo o conceito de um economista clássico, que é Lionel Robbins, é gestão de recursos escassos para o bem-estar coletivo. A gente transformou isso em indicadores difíceis, em uma expectativa de retenção de recursos ou de acúmulo. O último relatório da Oxfam revela que a gente está vivendo a economia dos 1%. Os recursos da Terra eles são divididos nessa proporção atualmente. E na pandemia, a desigualdade social ela apenas se agravou. Então, para que, inclusive, a nossa economia ela possa sobreviver, a gente precisa, mais uma vez, entrar nessa lógica positiva ecossistêmica, porque não existe economia sem recurso natural. O que move a economia são os recursos, então a gente precisa sair dessa lógica extrativista, colonialista e violenta, né, com os recursos, com as pessoas. Precisamos, mais uma vez, nos entender como um e buscar até assim o que se diz é em decréscimo consciente, em decréscimo positivo. A economia ela não pode crescer infinitamente num planeta finito. A gente precisa começar a distribuir melhor os recursos e cuidar melhor das pessoas. Que expectativas você guarda? E aí eu estou trazendo para uma questão muito brasileira, quando a gente vive um momento em que a natureza não é prioridade, os recursos ambientais não são prioridades, né? A gente brasileira não é prioridade, aí eu estou me reportando também muito às comunidades indígenas. Com que perspectivas você trabalha para essa realidade brasileira de hoje? Eu trabalho muito nessa linha, né? Inclusive do capitalismo consciente, das empresas de impacto positivo, da forma de fazer negócios para solucionar problemas, né? Até então a gente viu o mercado trabalhando para criar novas necessidades. Agora chega o momento da virada de chave, de a gente buscar no mercado a solução para os problemas, não só históricos, como ambientais e sociais. Então, é fazer com que a força do mercado, porque o mercado privado ele é muito importante. Se você for juntar todo o capital das empresas, às vezes dá até mais do que um país. Então, se a gente tem um mercado consciente, um capitalismo guiado para a solução de problemas, o capitalismo é a forma de organização, né? Mas o que importa é que os negócios se tornem conscientes de que não há como sobreviver a um negócio que traz benefício a um e malefício a muitos. A gente precisa começar a trazer negócios que sejam soluções, né? Consumidores conscientes e também essa forma de escolher consciente, que é quase um votar todo dia, né? Então, o que a gente vê, novamente, inversão de valores, a gente está passando por um momento muito delicado na nossa história e principalmente nessa questão indígena, né? Que só revela essa questão
como a gente interage da natureza e com nossos povos tradicionais e originários de forma exploratória e ainda muito colonialista. A gente precisa beber nas fontes, porque o futuro, como diz Krenak, é ancestral. Então, a gente precisa trazer os nossos aprendizados como sociedade moderna, beber na fonte da ancestralidade, para a gente chegar nesse novo tempo de forma positiva, com união e com saúde e vida para o planeta. Eu acredito, eu sou um pouco otimista de que a gente vai conseguir superar esse momento tão difícil e vai conseguir abrir os olhos para que o que é de fato importante, né? O que a gente precisa valorizar. Para a gente fechar esse bloco, você é consultora, né? Consultora ambiental, consultora aí de sustentabilidade. Quais são os segmentos que te procuram, quer dizer, que se interessam pelo conhecimento que você tem a oferecer? Quais são os segmentos da sociedade brasileira? As pessoas dessa transição pessoal, né, começam a questionar, olha, o que é que eu tenho uma colega que diz, né, se o meu negócio deixasse de existir, o que é que o mundo perderia? Então, eu acho que quando o empreendedor ele faz essa pergunta, e quando ele percebe que o investimento em impacto socioambiental, ele retorna em valor compartilhado, você atrai os melhores talentos do mercado. Inclusive, vários indicadores mostram que, durante crises, empresas que têm desempenho socioambiental elevado, elas são mais resilientes, mais resistentes, elas conseguem ter na sua cadeia de valor uma acreditação muito maior, né, pelos clientes, pelos fornecedores, pelas pessoas. As pessoas querem que aquele negócio sobreviva. E as pessoas que me procuram é muito diverso, né, desde o setor da moda, passando por tecnologia, o setor industrial, e eu trabalho muito nesse lugar que não é o obrigatório, que é o que a pessoa quer realmente melhorar suas práticas dentro do negócio. E as portas estão abertas, né, que a gente siga aí de mãos dadas, trazendo essa transição para todos os setores do mercado. Bruna, vamos fazer um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Você que está em casa já sabe que nosso intervalo é, sim, bem curto e as questões ambientais são o tema de hoje do Opinião Pernambuco. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. No programa de hoje, nós falamos sobre desequilíbrio ambiental e recuperação da natureza. Eu sou Estela Mares e converso com Bruna Albuquerque, especialista em Direito do Meio Ambiente e também curadora do 5º Encontro Bloom, que acontece no Recife. Bruna, antes da gente falar do Encontro Bloom, eu tenho mais uma outra questão para você. Eu estava dando uma olhada aí nesse conceito de regeneração, né, dos ecossistemas, regeneração da natureza, e eu encontrei três vertentes, 3 veios, 3 braços. A regeneração espontânea, a regeneração por plantio e, entre essas duas atividades, a regeneração natural assistida. Eu vou te pedir para me explicar direitinho o que é essa regeneração natural assistida, por favor. A regeneração natural assistida é o que a gente chama de soluções baseadas na natureza. Então, suponhamos que hoje a gente quisesse limpar os nossos rios urbanos, então a gente poderia lançar uma solução baseada na natureza, que por nós foi ali colocada como jardim filtrante ou como sistemas de filtragem, formas que você utiliza as próprias ferramentas naturais para trabalhar na regeneração do que foi degradado. Então, é uma regeneração natural assistida. A regeneração, a primeira que você falou, que é a natural, por exemplo, se hoje a gente parasse de jogar esgoto no rio, ele naturalmente se regeneraria. Se o humano deixasse de existir, exemplo, né, a natureza ela iria encontrar uma forma de se regenerar. Ela se autogere. Ela se auto-entende, ela busca, e tem um conceito que diz que a natureza fecha ciclos, a natureza não necessariamente fecha ciclo, ela retroalimenta um ciclo com o produto de outro, então ela encontra uma forma de regenerar. Então, existe essa forma assistida que a gente usa
as próprias inteligências da natureza. E aí quando se fala, não, vou colocar um equipamento no rio para ver como é que ele está. Ele tem sintomas. Os elementos naturais, eles conversam com a gente. Então, a natureza, ela tem solução para tudo, a gente tem solução técnica para tudo. Então, ou você pode implementar, ou você pode deixar que ela se regenere sozinha. E em relação ao plantio, é como eu tinha falado antes, né, que é esse conceito importantíssimo, relevantíssimo, que é de agricultura regenerativa, que são os sistemas de cultivo de alimentos em sistemas agroflorestais, que é considerado como plantio de água, como faz nascer novas nascentes de água, é como plantar chuva, é uma forma de você regenerar os solos, né? Atualmente, a gente perde mais de 7 mil toneladas de solo fértil por ano nos sistemas de monocultura. Então, como alimentar a humanidade sem degradar o planeta? Então, a agricultura regenerativa é o caminho. Então, sistemas agroflorestais, agricultura em sintropia, e chegando até, na minha última pesquisa, que eu conheci um indígena, chama Guiri, que é antropólogo, que trabalha com sistemas agroflorestais dentro de Mata Atlântica preservada, segundo os saberes do povo Guarani. Então, esse lugar da regeneração pelo plantio e pelo cultivo de alimentos é como plantar vida, né? Para mim, eu sou entusiasta. Eu só vou destacar aqui duas expressões que você usou, que são por si só belíssimas e muito potentes: plantar vida e plantar chuva. Olha só, você fez a curadoria do Encontro Bloom, a quinta edição no Recife, que foi de 20 a 29 de agosto. Eu vou te pedir para falar muito resumidamente que encontro é esse, que chegou aí, que já vai na sua quinta edição, e depois, como curadora, quais foram as pautas que você trouxe para esse encontro? O Encontro Bloom, ele é uma iniciativa, né, de um cultivo agroflorestal de flores, que é o cultivo Bloom, e o tema desse ano é regeneração. Esse convite que a gente faz porque quando a gente pensa, né, por exemplo, agora eu tenho a intenção de me melhorar, de buscar trabalhar a regeneração na minha vida. Qual é o primeiro passo? Você vai buscar ler um livro, se informar, fazer um curso. Então, o que é que a gente trouxe, né? Oficinas para que você adquira saberes que vão te levar nesse caminho da regeneração. Então, começando pela regeneração das relações, a gente trouxe Carol Busato falando sobre lideranças femininas como a chave para a nova economia, que é a economia colaborativa, a economia regenerativa, como que a gente forma essas lideranças e qual o papel das lideranças femininas nesse novo tempo que a gente intui, que a gente deseja, que é sair dessa lógica piramidal para a lógica coletiva. E a equidade de gênero é um fator muito importante. Da mesma forma, a gente trouxe a Ana Terra trabalhando a comunicação não violenta, porque sustentabilidade tem a ver também com relações, né? Como a gente se comunica melhor, como é que a gente abandona as violências na nossa comunicação, no nosso dia a dia, porque muito do que a gente vive hoje vem desse lugar da violência, né? Então, são técnicas, né? São saberes para essa transformação. E aí, na regeneração da nossa relação com os animais, a gente trouxe a chefe Brisa Bello com oficina de queijos vegetais, porque quando você escolhe não se alimentar mais e não participar mais dessa forma exploratória com que a gente se relaciona com as outras formas de vida, né? Porque isso também nos adoece. A gente entende que a pandemia ela é um fruto desse consumo de animais e como a gente os trata. Então, tudo é saber, né? Não é fácil, porque as nossas memórias afetivas, ela vem desse lugar, ainda do consumo de carne. Então, a oficina de queijos vegetais. E nesse terceiro eixo, que é a regeneração da nossa relação com a terra, oficina de agroecologia com a Rede pela Transição Agroecológica, que é um movimento que busca fazer a transição nas grandes cidades para que as cidades se tornem mais agroecológicas, né? Quebrar os concretos e poder plantar chuva inclusive nas cidades. E, por fim, essa regeneração da terra com a medicina popular, com a fitoterapeuta Jamile Coelho, que trata o banho de ervas para a limpeza energética, porque esse novo tempo também traz a nossa conexão com o nosso sagrado e com o nosso autocuidado e com a nossa automedicina
e também com essa medicina poderosa que são as plantas, né? Se você for ver direitinho, todos os remédios, ou quase todos, vêm de alguma planta. Então, por que não beber direto na fonte? É um convite que se faz para se aprimorar e para se regenerar e assim poder regenerar o planeta, as relações e as outras pessoas, né? Esse encontro Bloom, ele vem depois, ele surge depois de algumas experiências de plantio, né, aqui em Pernambuco. Eu vou te pedir para falar um pouco sobre essa experiência do plantio Bloom aqui em Pernambuco, onde é que essas experiências estão localizadas e o que elas sugerem. Isso, o Cultivo Bloom, ele é fundado por Mariana Maciel, que é a idealizadora também do festival, e ele é um cultivo de flores tropicais em agrofloresta, né, interconexão com a Mata Atlântica remanescente de São Lourenço da Mata. O cultivo ele não usa nada de origem animal na sua adubação, e esse plantio ele tem essa intenção de trazer saberes regenerativos, né? Então, cursos de permacultura, cursos de agrofloresta, cursos de bioconstrução, o próprio Encontro Bloom. Então, esse ano a gente propôs ele virtual, mas a ideia é que fosse lá na mata para a reconexão e a regeneração ser completa, para que seja realmente uma experiência e uma vivência de transformação, né? Nós próprios estamos muito desconectados. Eu tenho a impressão que a origem dos nossos problemas com a natureza vem muito de desconexão, porque uma vez que você se conecta, uma vez que você se importa, uma vez que você conhece, aí sim, aí você protege, aí você faz algo. Então, o convite também é nesse lugar, e a ideia agora é que o cultivo ele se torne um centro de vivências para que você possa ter também esse lugar de experiência de conexão com a natureza. Como é que você falou aí, usou a expressão conexão, eu vou me apropriar dela. Como é que está a conexão de vocês que fazem esse trabalho aqui em Pernambuco, que trabalham com esse conceito de regeneração, que trabalham com o plantio Bloom, como é que está a conexão de vocês com outros grupos, com outras experiências de outros lugares do país? Isso, é uma rede, né? A gente costuma dizer que a gente trabalha em rede, não só a rede de balançar, mas a rede de pessoas, né? Se tem algo que é muito tocante, é essa forma desse trabalho de um ajuda o outro, e assim, essa experiência que está sendo trazida para cá veio de várias formações, né? No Instituto Pindorama, e esses outros institutos que fazem esses cursos no Brasil, a gente tem essa interação com os bioconstrutores, com os outros profissionais da área, e a ideia realmente é celebrar a rede e fortalecer para que a gente possa ampliar e estar sempre abertas e abertos e prontos e prontas para receber. Quem sentiu essa coceirinha, né? Poxa, eu acho que é isso que meu coração está querendo. O que é que me faz acordar todos os dias, né? Será que esse trabalho só que eu fico esperando dar o domingo, ou eu fico esperando dar a sexta-feira, ou que eu fico esperando dar o dia 30 do mês, ele é suficiente para mim? Ou eu quero fazer do meu ofício algo que realmente seja transformador para o mundo, para as pessoas e para o planeta, né? Eu acho que é esse o convite. A rede é uma rede que é formada, né? Somos muitos, tem até uma tirinha de Haroldo, né, que diz, somos muitos, todo mundo, tem muita gente que quer mudar o planeta, né? Só está faltando agora a gente se juntar. Você falou que é naturalmente esperançosa. Você mantém essa esperança, você mantém esse espírito de resistência e quando você vê informações dessa gravidade, a gente tem a Amazônia, a gente tem o Cerrado, que também passou por um período de queimadas muito forte, a gente tem a destruição quase que permanente e sistemática da Mata Atlântica. Estela, assim, o colapso ele é total, né? Então, assim, o colapso ele está previsto desde os anos 70, né? O primeiro escrito sobre ciências ambientais, que é Os Limites do Crescimento, ele mostrou o nosso caminho ao colapso e ele está chegando, né? Então, a Amazônia é um dos fatos graves.
Na floresta amazônica tem cura para doenças que nem existem ainda. Então a gente a gente destrói a nossa própria fonte de vida. Eu costumo até dizer, né? Uma pessoa do agronegócio, ela deveria ser a primeira a se preocupar com a conservação ambiental. Não tem lavoura se não tiver polinizadores, não tem comida se não tiver solo vivo, não tem solo vivo, não tem planeta vivo se não tiver ecossistema. Então, eu espero que a gente acorde a tempo e que a natureza seja bondosa com a gente nessa conta que a gente vai pagar. E aí eu pergunto a você e a cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, o que é que você pode fazer hoje para mudar isso? Às vezes a gente vê longe a Amazônia, mas a gente não correlaciona que o garimpo ele está indo buscar o minério que está dentro do nosso eletrônico e que a gente precisa batalhar todos os dias, né? Separe o seu lixo em casa, converse com o seu catador, veja como é que você pode fazer escolhas mais conscientes no seu dia a dia, vote todos os dias, escolha apoiar negócios positivos, pessoas positivas, que assim já é um bom início, que é o famoso, quer mudar o mundo, dê 3 voltas ao redor da sua própria casa. Bruna, obrigada. Muito obrigada por você ter vindo hoje à Opinião Pernambuco. Sucesso aí no seu trabalho, eu sei que não é fácil. E até um próximo encontro. Obrigada. Obrigada. Quem quiser seguir mais, minha página é @manifesto ambiental no Instagram. Obrigada. Valeu.